nossa atividade de hoje, né? Tudo bem, ó, já vejo o Ultradente aí, o Nordeste entrando. Já agradeço inicialmente, né? A todos que estão aí, né? Certo? E estamos por aí. Então tem mais gente chegando. Olha aí, vamos nos apresentando aí. Estamos nessa atividade e vamos lá, certo? Enquanto isso, vou tomar um pouquinho de água para a gente conduzir esse processo aqui que está começando agora, tá? Tá aí Mateus, uma turma chegando e eu já vou aqui esperando aí o Aldo. Beleza? Valeu por estar aí. Muito legal, tá? E a gente vai aqui conduzindo aqui esse processo todo aqui, que é fazer ao vivo, né? Fazer ao vivo, olha aí. Tá bom? Deixa eu ver aí se o Rodrigo já tá por aí. Rodrigo, como é que você tá aí, Rodrigo? Opa, tá dentro aí em São Paulo também. Muito legal, chegou, opa, Rodrigo já tá por aí. Então deixa eu pegar aqui e botar o Rodrigo aqui para participar dessa brincadeira. Já estou chamando o Rodrigo. Boa tarde a todos. Como eu faço no meu bom dia pela manhã, boa tarde mesmo. Boa tarde mesmo. É isso aí, nós estamos aqui. Deixa eu ver se o Rodrigo já conseguiu entrar. Agora, o Rodrigo aguardando. Rodrigo, tô te chamando aí, viu? Tô te chamando aí. Ele tá aqui com boa tarde, tá aqui esperando aqui pra gente entrar. E vamos tentar de novo aqui. Já era pra... Opa! Tudo em ordem? Tudo bom, Cláudia? Valeu aí pela presença. Certo? Tamo junto, como diz, né? Por algum motivo aí o Rodrigo não tá conseguindo entrar. Tá? Que eu já o chamei. Deixa eu cancelar aqui para ver se eu consigo. Pronto, ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar novamente. Rodrigo, tô te chamando aí. Opa, Paulo. Tudo em ordem, cara? Rodrigo, pronto, está chegando aí. Opa, meu amigo. Tudo em ordem? E aí? Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Tá, o som tá bom para você Sua aí? imagem para mim aqui tá saindo picando. É? Pois eu estou aqui no... Vamos tentar ver aqui se a gente consegue... Olha aí o Luiz Morgan. Vamos ver se a gente consegue fazer, senão eu vou... Olha aí o Cláudio. Vou ver se eu desligo aqui, talvez, o Wi-Fi aqui. Eu estou Alexandre, seu pertinho som dele. tá bom, não? Não tá, né? Deixa eu mudar aqui, tá? Deixa eu fazer diferente. Parece que alguma falha na sua conexão aí, da sua internet aí. Tá. Deixa eu botar ele assim, que é mais seguro. Opa. E aí? Tá bom. Tá bom, não? Para mim, pelo menos, tá aparecendo uma imagem tremida. Sei. Tá, deixa eu ver aqui como eu vou fazer, cara. Você quer tentar entrar aqui pelo 4G, talvez? Ou para o Morgan está Então, dizendo que o som e a imagem estão bons lá para ele. agora melhorou para mim. Pronto. Como é que tá em cima? Pronto. Tá bom aí? Tudo em ordem. Como é que tá aí embaixo? Ué, aqui tá bom, mano. Entendeu? Estamos aqui sofrendo aqui com as quarentenas, mas daqui a pouco passa, né? Pois é. Não, uma coisa a gente vai sair daqui, expert em live, né, cara? Pois é. Expert em live. Uma O coisa assim. AED pegou na marra, né? Pois é, ou vai ou racha, né? Como diz assim. Pegou Para não na rachar, marra. vamos embora, né? Pois é, Vamos uma embora. nova modalidade, né? Eu estava falando outro dia, quando eu já fiz algumas lives aqui. Primeiramente, boa tarde, Alexandre. Obrigado aí pelo convite. Obrigado ao Ultradente pelo convite. É um prazer estar aí com vocês. Eu estava falando aqui o seguinte, né? Porque a gente fica agoniado, né? Primeiro que, assim, eu, assim como você, não sou professor de dedicação exclusiva. Então, assim, eu tenho uma atividade muito grande fora da faculdade, consultório, em curso, e estou totalmente parado, né?
E então a gente fica agoniado com isso, né? Então, as duas coisas que eu há 30 anos faço, que é conviver com meus alunos e conviver com meus pacientes. Então, agora não estou convivendo de forma nenhuma. Então, acho que uma live é uma forma da gente, indiretamente, estar perto das pessoas que a gente gosta, né? Dos nossos alunos, né? Principalmente. E é estranho, né? Porque a gente está acostumado a olhar para a cara dos alunos, né? A gente está dando aula, ver se está boa aula, se está ruim, porque a pessoa vai baixar a cabeça, começa a mexer no celular. Aqui não, eu estou olhando para a minha cara, para a sua cara, para o computador. Então a gente vai falando e não sabe se está bom, se está ruim, né? Então não tem um termômetro, né? Mas, de qualquer forma, é uma forma da gente chegar perto daquelas pessoas que a gente estudou para estar junto delas, né? Que são os nossos alunos, né? Que a gente preparou para isso, fizemos Araraquara junto, né? Para isso. Mas estamos aí. Vamos ver se a gente consegue trazer uma coisa boa aí para a turma que está nos acompanhando aí. Prazer, Luiz Morgan, Cláudio Leomar, Moniz, já vi... Paulo Fonseca. Já vi algumas pessoas aí, amigas aí, que conectaram aí, que entraram aí. É um prazer. Não, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, mesma forma, né? Boa tarde. Eu já comecei dando boa tarde, que era a forma de até esperar conseguir você entrar. Ao mesmo tempo, fico muito feliz da gente fazer essa atividade juntos, né? Porque fomos colegas de pós-graduação lá na Unesp. Inclusive, a gente se conhece de uma forma, ou seja, como aluno, né? De pós-graduação, né? É isso aí. Pois é, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o Rodrigo tem um humor, assim, dos mais, assim, diferentes que eu conheço, né? Então, ele se isso é um elogio, uma crítica, né? Mas tá valendo. Então, a gente já riu muito, né? E quando a gente se encontra aqui, a gente está se aproximando, né? E esse momento serve para isso, né? É um prazer muito grande. Mesma coisa, né? A gente... O título, a gente já começa aqui pelo título, né? Que é um título... Isso que eu ia te perguntar, Alexandre. Quanto custou o seu aparelho fotopolimerizador? Pois é, né? E a pergunta é, você sabe que o meu aparelho fotopolimerizador é o Valo, né? O grande Valo, né? O Valo grande, né? Como eu vejo também, né? E é um aparelho diferenciado. Mas a pergunta é justamente essa, né? Porque eu vejo a maior parte das pessoas que estão falando sobre fotopolimerizador, em algum momento no texto, eles colocam o seguinte, ou no diálogo, né? Da forma que foi, eles colocam assim: você lembra quanto custou o seu fotopolimerizador? Porque se você não lembrar, então talvez esteja no momento de você reavaliar a troca desse fotopolimerizador, né? Porque quanto mais o equipamento vai melhorando, ele vai tendo um valor agregado. Mas a gente veio aqui, isso é só para a gente dar uma justificada no título, né? E na forma da gente chamar esse assunto aqui, que é um assunto que não é novo, né? Desde que existe resina composta e que ela foi ativada por luz, que existe um fotopolimerizador. Só foi mudando com o passar dos anos, a tecnologia foi melhorando e foi chegando no que nós temos hoje. Mas tudo começou há muitos anos atrás. A gente começou, eu acho que o Rodrigo lembra daquele heliomate, né, Rodrigo? Alexandre, posso te contar uma coisa? Diz. Na minha graduação, eu tenho 30 anos de formado. No meu curso de graduação, não tinha aparelho fotopolimerizador. Não tinha aparelho fotopolimerizador. Não, eu usava Adaptic, usava pigmento com Adaptic, né? O fato de não ter aparelho, e eu fui correr atrás de um professor para dar uma aula sobre aparelho fotopolimerizador para a gente. Aí o meu professor, na época, vou fazer o seguinte, eu te dou aula, você mesmo dá. Ele não quis dar aula, me deu aula. Logo que eu olhei a aula dele, eu falei, não dá. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou estudar, eu vou montar essa aula. Paguei um cara, fotografou o caso clínico para mim. Isso aí. Eu montei a aula, montei uma apostila, tem até mimeógrafo, a apostila está até hoje lá em casa guardada, né? Terrível, né? Terrível, né? Você vê que não tem sentido mais que está lá. Mas foi por causa disso que me despertou a vontade de ser professor. Você acredita? Pois é, todo mundo tem uma história. Então você está intimamente relacionado aí com os fotopolimerizadores. Pois né? Então o fotopolimerizador tem muita importância na minha vida. Pois é, a primeira vez que eu vi algo, assim, um fotopolimerizador, na verdade, foi com meu pai, né, que é dentista, né? E eu fui no consultório, e a primeira que eu vi foi aqueles com luz ultravioleta, né? Era uma luz ultravioleta. Nuva-fio. Pois é, então eu vi aquilo ali, já fiquei impressionado na época, né? E aí o aparelho chamava Nuva-Light. Pois é. Aí depois a coisa deu uma melhoradinha e veio para o heliomate, né? Ou para aquela linha que tinha aquela fibra comprida,
que era, luz, era uma luz visível, mas que aquecia muito, que tem uma o Heliomat era chique, né? Que ele tinha outros recursos, né? Transiluminação, exatamente. iluminador. Já era Né? algo, Ele já era era um plus chique. que ele tinha também, né? Então já começou por aí com o Heliomat e por aí vai, né? E aí, na minha história aqui, que vai evoluindo, e aí eu terminei fazendo aqui o meu mestrado, na verdade, aqui que eu fiz aqui na FOP, né? Estive lá para Araraquara, na Unesp, analisando justamente os fotopolimerizadores nos consultórios odontológicos, né? E eu tinha um radiômetro de mão, na época, um da Demetron, né? E eu saía fazendo esse levantamento. Pronto, esse aí. E eu saía fazendo o levantamento dos aparelhos nos consultórios, né? Porque aquela história é como sempre. A luz halógena, na época, ela ia se deteriorando, mas ainda acendia e as pessoas usavam lá ainda nos seus aparelhos. Eu ia medindo para ver quanto é que estava, depois olhava a ponta, olhava a fibra ótica e vendo todos os problemas que tinham na época. Você lembra, a Estela trabalhou com isso, né? Exatamente. Aí é que eu lembro. Ela ia no consultório do dentista, medir o radiômetro, polimerizava a resina. E eu sempre conto essa história, né? Que ela uma vez foi no consultório de um dentista, que o dentista falou com ela assim: nossa, é até bom você medir meu aparelho, porque de vez em quando eu tiro a matriz e a resina está vindo junta. Você vê o tanto que estava polimerizando as resinas. Né? Pois é, então nessa época aí as coisas ainda eram dessa forma, né? Como, ou seja, com a luz halógena, né? E aí depois vão chegando aí o aparelho, que é o que a gente usa, né? Existem vários tipos, mas é que vai chegando aqui os LEDs, né? Os diodos, né? Que é onde a gente está, que a gente vai chegando nesse primeiro momento, né? Que o LED foi descoberto há muitos anos atrás, era a luz muito fraca que ele emitia, né? Não, nem de longe. De primeira geração. De primeira geração, né? Isso daí já vai chegando para, inclusive da primeira geração, que já vai chegando aí no final da década na década de 90, por aí, né? No finalzinho dela. Né? Que a gente vai chegando em 94, 95, 94 um LED que poderia se pensar em usar para fotoativar, um LED azul com uma potência um pouco maior, depois 95 começa a sair na literatura pelo menos uma carta, alguém dizendo, olha, talvez dê para usar, para substituir a luz halógena, aquele aparelho que a gente conhece. E o primeiro aparelho a ser comercializado, os dois primeiros de primeira geração, já foram aí por volta dos anos 2000, né? Então não tem um tempo assim tão grande, né? Ou até já algum tempo, e a gente vai nessa caminhada, né? Que nós estamos chegando agora aqui para a gente acelerar ou chegar a esse momento, né? Aí vem a primeira geração. Diga aí. E é importante demais, né, Alexandre? Eu, assim, eu, assim como você, né, que a gente lida com ensino há muito tempo, a gente dá cursos, né, às vezes vai para o interior, às vezes vai em regiões, às vezes, mais longínquas, né, não apenas na capital, a gente vê que muitos colegas nossos, né, muitos dentistas, eles não têm muito cuidado na aferição periódica do aparelho, não se preocupa muito com as consequências. Eu até estava vendo de uma live do Rodrigo Reis, né, que você tinha até me indicado, e uma coisa que ele falou, né, que muitas vezes o dentista dá mais importância à resina composta do que o aparelho fotopolimerizador. Né? Não adianta você trabalhar com a melhor resina, vou trabalhar com Forma, vou trabalhar com Stellite Ômega, vou trabalhar com Rinenel, e chegar lá e eu polimerizar a resina de forma insuficiente. Né? Então, muitas vezes o dentista tem muito sucesso no consultório. Eu acho que é importante a gente enfatizar que uma resina subpolimerizada, ela mancha, uma resina subpolimerizada, ela desgasta, ela percola, né? Ela perde o brilho, ela perde a resistência, ela desgasta, né? Então, uma série de consequências, às vezes, que você está vendo na sua resina, que você não se dá conta. Por que será a minha marca da resina que não está boa? Não, às vezes é o seu aparelho fotopolimerizador, né? E a gente até discutiu hoje mais cedo, né? Que muitas vezes, que eu trabalho em duas escolas, uma pública e uma privada, na privada os alunos muitas vezes têm que comprar o aparelho, né? Então eles vão no Mercado Livre e compram um aparelho chinês, né? Não querendo criticar, né, A ou B, o país ou outro, mas compra um aparelho fotopolimerizador pelo preço, né? E sendo que ele tem um aparelho de iPhone 8, 9, tem um Samsung Galaxy de última geração, usa uma roupa cara, né?
E o aparelho fotomesador, que é o que vai dar para ele retorno financeiro, para ele ter tudo isso e até melhor, ele às vezes economiza um aparelho fotomesador. Então, assim, são as coisas que não dá muito para a gente aceitar, né? Que as pessoas têm que valorizar mais a importância do material que elas trabalham, né? Não, sem dúvida, né? Imagina a pessoa não perceber ou não entender porque a sua resina está envelhecendo tão rápido, né? É. Nesse sentido que na alteração de cor marginal e tantas... Sensibilidade pós-operatória, né? Sensibilidade pós-operatória. Monômero residual altamente tóxico, né? Aquele monômero que não tem polímero, né? Exatamente, né? Porque sempre vai ter um monômero residual, mas convenhamos que, de repente, se você tem um aparelho que não está fazendo a função, e eu concordo totalmente com você, Rodrigo, de repente tem certos investimentos que são prioridades, né? Que é a resina, né, Alexandre? E o fotopolimerizador, na verdade, quando a gente pensa na odontologia atual, seja ela em dente anterior, dente posterior, seja laminado, seja cerâmica, seja do que for, a gente normalmente, na maior parte dos procedimentos estéticos atuais, a gente vai lidar com a necessidade de uma fotoativação, né? Então, o aparelho é uma coisa assim básica, um bom equipamento. Eu fiz muito amálgama na minha vida, né? E o amálgama, eu não vou não querendo falar que você pode negligenciar, né? Mas um amálgama, se você manipulasse ele na palma da mão, como um dedo com um pistilo, condensasse ele com um dedo na cavidade, é capaz de durar 5, 10 anos. E resina já é um material sensível. Ele não aceita negligência, né? Então, os cuidados que você tem com ácido, com adesivo, com incremento, com fotomerização, com acabamento, com polimento, as consequências elas vêm a rodo, né? Elas vêm rapidinho. Pois é. Então, quando a gente vai falando sobre todo esse assunto, a gente começa a chegar aí no momento, né? Pelo menos quando a gente vai pensando nos fotopolimerizadores, que a gente considera um bom equipamento, né? Com o mínimo aceitável, né? Você falou a história aí do Mercado Livre, ou de onde a gente tem acesso a alguns produtos que vêm aí de outros países, que a gente não tem necessariamente a noção da procedência, né? Ou seja, se tiver um problema no equipamento, a gente reclama quem, porque já foi importado por alguém que você não sabe como entrou no país. E aí você compra por um precinho lá bem baratinho, né? Que não dá nem para comparar com certas tecnologias que a gente encontra por aí. E aí vem sempre aquilo que, como a Estela viu, e eu vi lá na época, né? Se você acender, se o aparelho tiver um mínimo de luz para, pelo menos, aplicar na superfície e ele fazer a superfície ficar polimerizada, ele já dá a sensação de que está efetivo, né? Mas lá embaixo, nas camadas um pouquinho mais internas, não está de forma adequada, né? Porque não tem como o dentista ferir isso, né, Alexandre? Não tem. Se ele não tiver um aparelho para ele medir, ele tinha um radiômetro, né, para ele medir o aparelho, como é que ele vai saber? A luz está acendendo, como é que ele vai saber se aquela quantidade de luz é o bastante, né? Aquela densidade de potência do aparelho dele é adequada, né, para a resina que ele está trabalhando. Outra coisa, que fotoiniciador que ele está usando, né? Se você for usar uma resina com fotoiniciador diferente daquilo que a gente está acostumado, a gente não vai ter uma polimerização adequada, né? Até você tinha me falado, eu vou projetar aí, não sei se está dando para ver direito, deixa eu diminuir a claridade aqui. Alguns fotoiniciadores que a gente tem aí no mercado, né? E a gente tem o comprimento de onda necessário para isso. Então, se você usa um LED de primeira geração, né? Deixa eu apontar ali para... Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Se você usa um LED de primeira geração, né? Que ele vai polimerizar efetivamente a canfroquinona, que o comprimento de onda dele vai estar lá entre os 380, 420 nanômetros, qualquer LED polimeriza. Mas se você for trabalhar com uma resina, por exemplo, que usa o Lucerin, o Bapo, né? O PPD, né? Então aí o seu aparelho fotomerizador, talvez ele não seja eficiente para esse tipo de resina. Porque eu gosto muito, eu fui banca da tese de um colega que dá aula aqui no FMG, lá em Araraquara, ele fez o mestrado, doutorado lá, o Hugo Alvim, e ele fez sobre fotomerização. E eu lembro quando ele mostrou um pote de canforoquinona. Não sei se você já teve oportunidade, Alexandre. Ele é amarelo.
Então, o que acontece? A tendência das resinas hoje, a partir do momento que os dentes estão sendo clareados, que as restaurações estão sendo mais translúcidas, é não tirar totalmente, mas pelo menos diminuir a quantidade de anfloquinona e colocando, incrementando um outro fotoiniciador. Então, isso vai fazer com que o aparelho, às vezes, não seja eficiente para isso. Eu já vi uma pergunta aqui, né? A gente faz as perguntas na caixa de perguntas, porque às vezes elas passam aqui e a gente não vê. A França aqui, a Francenilda, ela faz quais são os sonorizadores Polywave, né? Então, muitas vezes o dentista vai optar por um aparelho Polywave. Por quê? Porque se ele usa, por exemplo, algumas resinas da Ivoclar, que usa o Ivocerin, a gente tinha a resina Piramide, o Pyramid da Bisco, a pirâmide da Bisco, ela não tem canfluorinol. Se você polimizar com um aparelho desse normal, ela fica assim, subpolimizada visivelmente mesmo, né? E as consequências disso são drásticas, né? Então, já respondendo aqui a Francenilda, nós temos o Blueface, que é esse aqui, da Ivoclar. Esse daí. Né? E nós temos que é o que eu mais gosto, né? O meu Valo comum, né? Depois vou mostrar as pontinhas que encaixam nele. E o Alexandre tem um Gran Valo. Dá até para você ver aqui na minha blusa, olha lá. São 4 lâmpadas diferentes. Né? Tá dando para vocês verem lá 4 lâmpadas, né? Ele tem 4 lâmpadas diferentes. E isso amplia o espectro de emissão de luz dele. Então, ele atinge maior número de resinas compostas, né? De maior número de fotoiniciadores. Né? Tá, Rodrigo, de repente aqui, deixa eu tentar te mostrar aqui uma outra situação, até para a gente ver aqui, olha. Pessoal, a gente vai falar de alguns conceitos, né, que a gente tá seguindo aqui, que essa imagem mostra, que é um aparelho como esse que a gente está vendo, o Gran Valo e o Valo que o Rodrigo mostrou, e o Blueface, ele tem uma potência que é o que o LED realmente está emitindo, mas o que a gente usa muito aqui como unidade é justamente o que a gente chama de potência pela área, né, que é miliwatts por centímetro quadrado, que é chamado de radiância, intensidade de luz, né? E o que a resina realmente, o material precisa para ser fotoativado, ele precisa de uma irradiância ou intensidade associada a um tempo, que isso aí chama exposição radiante, energia total, que é joules por centímetro quadrado, por exemplo. Então, quando a gente falar de energia total, a gente está falando de uma intensidade, ou seja, potência pela área, que depende do diâmetro da ponta do fotopolimerizador, que foi empregado durante o tempo, que é a energia total que esse material, que essa resina vai precisar, sabe? Então, esse é só para a gente esclarecer aqui esse conceito. E aí uma coisa também que eu acho muito interessante, sabe? Porque a gente começou a lá falar de Polywave, assim, bem rapidinho, né? Quando a gente entra aqui, ó, a gente vê que por que Polywave, né? Porque tem comprimento de ondas diferentes. Wave é onda, né? Poly são diferentes comprimentos de onda. Então, o comprimento de onda, ele se dá aqui, ó. Entre um pico, como luz é uma onda eletromagnética, o comprimento de onda é um pico com outro pico, por exemplo, né? E ele ser muito forte ou muito fraco é a altura que essa onda vai, que é a amplitude. Então, quando a gente fala comprimento de onda ou polywave, é que são aqueles aparelhos fotopolimerizadores que dentro desse espectro da luz visível, porque a luz visível ela vai aqui ó, em torno de 400, alguma coisa por aí, até perto aqui de 750, certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem essa faixa aqui da luz azul, ou por volta disso aqui, que são os diferentes fotoiniciadores que o Rodrigo estava falando, que distribui nessa faixa de 400 até próximo aí de 500, um pouquinho mais de 450, a gente vai ver isso aí. E aí, os diferentes fotoiniciadores, eles vão estar aqui nessa faixa aqui desse azul, tá? Então, ele ser muito forte é amplitude, certo? E o comprimento de onda é justamente no espectro de luz visível, onde isso vai estar situado, né? Tá certo? Então, isso são as coisinhas aqui só pra gente... luz halógena, a gente não tinha esse problema, né? Porque a lâmpada halógena, a gente usava um filtro, né? Esse filtro, então, ele triava, né? Ele drenava o comprimento de onda mais amplo, né? Então, você polimerizava qualquer fotoiniciador. Agora, já o aparelho de LED, não, ele é monocromático. Ele só emite um determinado, uma faixa restrita de comprimento de onda. Então,
às vezes você, dependendo do tipo de resina, vai ter que usar um aparelho diferente. Então, eu acho o seguinte, se eu vou comprar um aparelho, já resumindo aí, poxa, eu vou comprar um aparelho que já é polywave. Por quê? Porque, eu não sei, daqui a pouco, se eu mesmo hoje trabalhando com canfroquinona, eu posso daqui a pouco passar a usar uma resina que não seja a base de canfroquinona. Então, eu acho importante a gente usar o que tem de melhor. Né? Então, Não, sem dúvida, o sem Valo, dúvida. para mim, não é porque a Ultradente ela é parceira nossa, não é nada, mas assim, o Valo é o melhor aparelho que tem no mercado hoje. Né? Eu tenho os E dois, aliás, tem três, né? Tem um Radi também, eu tenho um chinesinho aqui que deu problema. Eu comprei um chinesinho, às vezes, que eu estava no aperto no curso interior aí, e foi a economia mais porca da vida. é Porque isso. eles, e olha, um chinês vendido pela Gnatus, né? Aí Pois depois é. mandei para Gnatus, não sei o quê, não tem peça, um aparelho que custou R$ 900, para consertar, queria comprar R$ 700. Né? Não, Não é e aí, dessa olha, maneira. e eu vou te falar, se a gente fizer um levantamento aí dentro do Mercado Livre e tal, a gente encontra hoje aparelho de R$ 200, viu? Acha, Imagine, acha. imagine a consequência que Pois isso é. leva, né? Isso leva. Não, outro dia eu encontrei, inclusive, um ex-aluno, sabe? E ele veio justamente conversar sobre essa questão de aparelho, sabe, Rodrigo? E É. aí eu aproveito aqui, ó, vou mostrar essa imagem aqui só para a gente ver uma discussãozinha bem rápida aqui, ó. Ver essa imagem que está aqui, ó, num trabalho aqui do Marcelo Giannini, né, que eu sei que é seu amigo aí, né, que você está com ele lá em É meu Piracicaba, orientador de pós-doutorado seu também, orientador de além de meu amigo. pós-doutorado, né? Pois é, eu conversei com ele outro dia aí, e esse trabalho é dele em 2008, ele mostrando aqui, ó, quando os aparelhos não são polywave, olha como basicamente o que é que acontece. Ele vem, tem um pico aqui do comprimento de onda, né? Deixa eu tirar em cima do ao vivo aqui. Tá? Ele tem um pico aqui no comprimento de onda, ó, e desce aqui, ó, os aparelhos, né? E aqui tem alguns dele aqui, de 2008, esse trabalho. Então, ele só vai ter um pico, né? Então, como o Rodrigo estava falando, se for um outro fotoiniciador que esteja mais para o lado de cá, ó, mais para esse extremo, melhor dizendo aqui, ó, para essa área aqui, ele não vai funcionar, porque ele só tem um pico. E aí a gente pega, por exemplo, o Polywave aqui, como tem o Blue Phase e tem o Valo, olha como a gente encontra aqui, ó, o Blue Phase tendo dois picos, que eles tá em azul, e o Valo tem um primeiro pico aqui próximo de 400, depois ele sobe, tem um outro momento aqui, depois ele tem um outro momento aqui. E quem vai dizer realmente esses diferentes momentos, diferentes picos, que é a história que a gente chama de polywave, é justamente o LED que está lá dentro, né, Rodrigo? É, É justamente o certeza. LED que está lá dentro desse equipamento, sabe? E aí esse artigo aqui, ó, o que é que ele faz? O que ele mostra aqui? Deixa eu mostrar aqui, bem interessante. O que é que ele mostra aqui? Ó? Que, na verdade, nesse trabalho aqui, o Valo, ele tem um pique 400, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais, vou até aumentar um pouquinho mais isso aqui. Ele tem um pique 400, um pique 450 e um pique 460, né? Aí tem um outro aqui, que é o Blue Phase, seriam dois picos, e a maior parte dos outros aparelhos só tem um pico específico. Então, se eu tenho que fazer aquisição, a melhor aquisição que eu deveria fazer nesse momento, né, seria já um investimento, de preferência no equipamento, porque eu já vi algumas pessoas dizer, não, mas quantas resinas tem assim no Brasil e tal? Olha, pode até não existir uma ampla quantidade de resina, mas Não, você pretende realmente tem comprar pouco, mas o quantos? futuro, a tendência é. É, Você não está comprando um exatamente. aparelho fotogenizador para usar um ano. Entendeu? Exatamente. Para chegar daqui a algum tempo, daqui a 6 É. meses ou algum intervalo de tempo curto, você ter que fazer outro tipo de investimento porque você agora tem essa situação. Então, eu acho que o racional da história, o custo-benefício, é aproveitar esse momento e já que se vai fazer uma aquisição, já ir para um Polywave realmente, né? A Dani Ferreira fala aqui que no eBay tem aparelho de 50 a 60 reais. E a Pois é. Francenilda pergunta aqui se o radio ele passa um monowave. Sim, o radio ele passa um monowave. Pois é. Pois é. Então, assim, Certo? Alexandre, o que a gente podia fazer? Eu acho importante a gente primeiro enfatizar para o dentista. Quais os critérios que você seleciona para poder escolher? Vou comprar um aparelho fotogenizador. Entendeu? Tá, eu vou. Então, a gente tem que avaliar uma série de critérios, né? Porque eu não posso também chegar
eu quero mais barato. Então, eu acho que o mais caro deve ser o melhor, então vou comprar o mais caro, né? Então, uma coisa importante da gente falar para eles, né? Sem dúvida, Rodrigo. Eu gosto muito de falar essa situação aqui. Eu vou só te mostrar que um dos critérios, eu acho que a gente pode falar aqui é justamente o diâmetro da ponta, né? E aí a gente começa, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma ponta de 7 milímetros de diâmetro, tenho outra de 12 milímetros de diâmetro, certo? Com potências idênticas. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega com um aparelho até relativamente barato, chega num radiômetro, né? Coloca lá, olha, professor, você está falando tal, mas olha quanto deu a intensidade aqui. Está dando 1.200, 1.000 watts por centímetro quadrado. E aí a gente tem que olhar o seguinte, qual o diâmetro da ponta, né? Porque se eu tenho a mesma potência, né? Ou seja, a luz que é emitida lá pelo LED. Em diferentes diâmetros, eu posso ter um diâmetro de 7 milímetros, de 12 milímetros, na mesma potência, né? Que vão dar áreas bem diferentes, né? 1.13, por exemplo, com 0.385. E aí, esse eu vou ter uma intensidade, e esse, que é o diâmetro menor, ele vai ter 3 vezes a intensidade desse daqui. Então, o que é que a gente vai perceber? Que o fabricante que bota um LED de menor potência no equipamento, todo o conjunto tem uma menor potência, ele bota um diâmetro menor da ponta, justamente para que ele tenha uma intensidade maior, certo? E aqueles equipamentos que mesmo no diâmetro amplo, grande, por exemplo, como o Grande Valo aí, que chega se eu não me engano, 11, eu tenho até a medidinha dele aqui, tem 11.6, né? Mais ou menos. Deixa eu até medir isso aqui, deixa eu mostrar. Ó, 11.6, acabei de medir aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui. Eu estou com o meu aqui agora. Se eu colocar aqui, deixa eu botar a câmera para lá. Se eu colocar aqui agora, ó. Se eu colocar aqui, olha quanto ele vai ter. Algo por volta disso. Isso interno, que é onde emite a luz, né? Então, e por que isso é tão importante? Porque a gente está tendo, primeiro, que já mostra que os de ponta maior precisa ter um equipamento mais arrojado, mais assim, mais robusto, com bateria melhor, com circuito Porque melhor. acaba que a luz dispersa mais, né? Exatamente, né? Então, aí a gente tem já que tem ver o feixe de colimação também, né, do aparelho. A gente tem mais coisas, né? Que a gente ainda pode falar mais um pouquinho, né? Mas um critério é o diâmetro. E qual é a vantagem de um diâmetro maior? Qual é a vantagem de um diâmetro maior dessa ponta? É justamente poder, quando se vai fotopolimerizar, uma estrutura, por exemplo, de um molar, por exemplo, imagine que você tem um molar aí que tem algo por volta aí de uns 10 milímetros de diâmetro. Se você pega uma ponta menor, de 7, por exemplo, como eu estava demonstrando ali, você teria que fotopolimerizar uma MOD na mesial, no centro do dente e na outra caixa proximal, mésio, ocluso e distal. Se você tem uma ponta que ele emite uma luz homogênea e ela consegue abordar toda a oclusal, você já numa fotopolimerizada, você provavelmente já está conseguindo resolver todo o seu problema intermediário. Agora, se você vai mesial, oclusal e distal, você vai perder mais tempo clínico nesse sentido, né? Então, esse é um dos critérios, né? É o diâmetro da ponta. Existem mais outras possibilidades que a gente pode apontar aqui, né? Por exemplo, né? Se eu vou mostrar agora aqui para vocês, ó. A Franceli está perguntando aqui, ó, os fabricantes das resinas compostas não nos informam, os fotoiniciadores informam, sim, na bula tem que informar, tem que ter a composição, né? Ele tem que ter um fotoiniciador também da resina. Pois é, mas isso é uma colocação que a gente tem que realmente prestar atenção nos fotoiniciadores, né? Um outro critério também aqui é o design da ponta, né? Tá vendo aqui? Esse é o trabalho também do professor Marcelo Janina, com o grupo dele lá de Piracicaba. Veja o design na região mais anterior e na região mais posterior. De acordo com o ângulo da ponta, o diâmetro até, a gente vai ter fotopolimerizador que vai conseguir atingir todas as áreas da boca. E tem fotopolimerizador que o paciente vai ter que abrir mais a boca, e quando abre mais a boca, e mesmo assim a gente não tendo acesso, né? A gente vai olhar, por exemplo, aqui nessa imagem aqui agora, tá?
a gente vai perceber que alguns aparelhos vão ter mais dificuldade. Então, esse é um critério também, o design da ponta. Se ela favorece a atingir todas as áreas do dente. Por quê? Porque quando a gente não atinge, que a gente, por exemplo, inclina, a gente começa a ter esse tipo de problema aqui, ó. Por exemplo, essa situação aqui, ó. Como o aparelho não chega a toda a região da boca, a gente às vezes vai inclinar o aparelho e quando a gente inclina, o que é que acontece? Tem um risco de algumas áreas a luz não atingir. Então, isso também é um outro critério diferente que a gente deve fazer assim, né? Fotopolimerizar num ângulo que consiga, assim, ficar bem perpendicular à superfície do dente ou da resina que a gente está fazendo. Por essa imagem aí, a gente consegue perceber aí também, né, Rodrigo? Certo? E vamos... Aqui, ó, eu acho coisa importante, por exemplo, eu tenho aqui eu trouxe 3 aparelhos aqui. Um Radiai, que eu acho que hoje talvez seja o aparelho dos mais vendidos no Brasil, né? Nós temos aqui o Blueface, que é Polywave, e nós temos aqui o Valo, o meu Valo é o Valo de Pobre, que ele é Polywave também. Que é isso, rapaz? Olha só, aí tem uma expressão que diz assim, Deus castiga, cara, Deus castiga. Esse aqui é um radiômetro, é o Blue Meter 2 da Ivoclar, que para mim é o melhor radiômetro que tem. Então, olha só, vamos pegar aqui um Valo. Quanto tá dando aí, ó? 380, 390, 400. Aí vai esquentando um pouquinho, ó. Tá vendo? 410. Tá dando 410 de intensidade de luz, né? Segundo o trabalho do Leite, a partir de até 400 é aceitável, né? Mas nós temos que ter aparelhos melhores. Então, olha só, se eu tirar essa ponta que está aqui, vamos ver aqui. Isso vai melhorar. 470, 500, 510, 520. Então, uma pontinha que está aqui, que deveria ser trocada. Né? Então, você vê, a lâmpada desse, ela já está na ponta, então você não tem a condução com cabo. Se você pega o aparelho do Blueface, ele tem uma ponta de fibra ótica. Como é que você sabe se essa ponta aqui está boa? Outra coisa interessante. Aqui, ó. Você vai pegar um cartão de visita seu, alguma coisa ali pequenininha, não sei se vai dar para ver aí. Você vai pôr aqui em cima, ó. Tá dando para ver as letras aí? Você tem que ler essas letras bem nítidas, quer dizer que tá bom. Tá? Se você está vendo a deformada... E colocar essa ponta contra a luz e observar se tem alguma tem pontinho preto e tudo. Pontinho preto, né? Exatamente. Então isso é importante. Aí você pega aí o Blueface, vamos ver aqui um Blueface quanto que dá de intensidade de luz. Tá dando para ver aí? 1100, 1110. Sim. Tá? Aí vamos ver aqui um Valo. O Valo tem vários níveis de potência, né? Mas vamos pôr aqui o top dele aqui. Então não tá dando para ver não, Rodrigo. Bota mais assim, sim. Aí deu uma melhorada aí. Certo. Vai de novo aí. 1470 miliwatt centímetro quadrado. Tá dando para ver? Né? Sim. Então já é uma potência maior. Né? Sem dúvida. O Valo tem outras vantagens. Se você quiser, por exemplo, quer trocar uma resina. Quero ver se tem resina lá ainda. Então ele tem uma ponta ultravioleta. Então você vai lá no dente, você vê, onde estiver escuro, quer dizer que ainda tem resina lá, né? As resinas normalmente não são fluorescentes, né? Então isso facilita você fazer a remoção da resina também. Sem dúvida. E outra coisa, você quer polimerizar um pontinho de luz dentro do para fazer uma polimerização de uma lente, de uma faceta, né? Aí você tem essa pontinha fina. Você dá um pontinho piquezinho no meio do dente, ponto. Aí polimeriza só aquele ponto. Você vai lá, tira o excesso da resina sem polimerizar. Depois tirou, você vai e polimeriza. Volta, tira essa ponta e polimeriza sem ela. Não, né? tudo, e ele tem uma tudo são fininha também. Né? Tem uma pontinha fininha que polimeriza dentro de uma câmara pulpar, por exemplo. A pontinha curva. Essa minha E sabe onde isso também é importante? Imagina aí, Rodrigo, a gente está numa caixa proximal de molar, que você está colocando na oclusal, a distância, que é um aspecto importante, da emissão de luz para a superfície que é polimerizar, a gente, com isso, inclusive, diminui essa distância, né? Porque a distância é outro fator para a gente perder. Ou seja, diminuir a parede cervical dele, Alexandre, é a parede mais fornecida. crítica de todas, né? Sem dúvida.
que sem não tem dúvida. esmalte. Não, especialmente quando é uma parede gengival bem profunda, que aí, como você disse, não tem esmalte, você tem uma distância entre a ponta e realmente a superfície que precisa ser fotoativada, né? Olha lá, tá E aí vendo isso lá, tem ó, uma influência importante. Vai, a mostra aí. parede cervical, ó, uma lâmpada aqui, um exemplo, essa lâmpada aqui no aparelho da loja, Vê né, se que tu aproxima. Pronto. sai lá Consegue aproximar um pouquinho 400 mais na o mão. computador? É porque tem os comentários que vão sair na frente, por isso que eu subi mais. Tá. Tá, você fala aproximar aqui? Porque a imagem está quase saindo aqui. Sim, eu acho que já dá uma melhorada. Então, sai do aparelho 400, chega lá na parede cervical 200. Né? Por quê? Por causa da distância que você tem. Então, você usando uma pontinha mais fina, você consegue chegar com mais eficiência lá naquela região cervical, né? Que é a região mais crítica, longe do aparelho fotomatizador, longe do sistema adesivo, onde normalmente você tem ou não tem esmalte, ou um esmalte mais pobre, né? Um esmalte pior qualidade para adesão. Então, é onde está perto da saliva, às vezes o lençol não veda bem. Então, é a região mais crítica da polimerização, aquela região cervical. Outra coisa que eu gosto do valo, né, que nos meus cursos eu gosto de fazer muito isso, eu jogo ele para cima, ele é alumínio aeronáutico, então ele não quebra. Então isso aí já é um facilitador. Não é que você vai ficar Sem jogando, dúvida não, nenhuma. gente. Se bater a lente, Lógico. ela pode quebrar, mas o aparelho Não, quebra. E outra coisa, não, esse isso aí, aparelho Rodrigo, Oi? Rodrigo, isso aí, inclusive, é um dos critérios na escolha, né? É ele cair no chão, porque ocasionalmente isso vai acontecer, e ele resistir a esse tipo de impacto, né? É um dos critérios. Esse aparelho meu deu problema. Tive que trocar essa bateria dele. R$ 600. Entendeu? R$ 600 tem que ir para a fábrica, pagar SEDEX e tudo. Esse aqui, a bateria deu problema? Você vai lá no supermercado, loja de fotografia, você acha dessa bateria, né? Não, e inclusive porque essa é uma bateria de uma última geração, né? Como aeromodelista que eu sou de aeromodelo elétrico, a gente vê que tem características de baterias aí que são importantes, porque uma das discussões que existe hoje é justamente se à medida que a pessoa utiliza o aparelho, vai diminuindo a carga da bateria, vai influenciando negativamente ou não na luz emitida. Tem um trabalho do pessoal de Uberlândia que eles fizeram isso, né? Não, e Rodrigo, tem um agora, Rodrigo, que não está nem... Ele está na lista de publicação, sabe? Que quem fez um comentário sobre ele foi até a Raquel Terada, lá do Instagram dela, Cadernos de Dentística, e ele mostra isso, né? Ele mostra que dos aparelhos testados, em termos de não influenciar a utilização, ou seja, a diminuição da carga da bateria influenciar na emissão da luz, o Valo é um deles. Ou seja, dos que eles testaram, deve sair próximo aí na Operative Dentist, dos que eles testaram alguns, 2 tiveram um comportamento interessante. Foi o Valo e um Radi, que eu não me recordo aqui, Radix X, né? É um Radi diferenciado do que a gente normalmente encontra. Mas, na verdade, ele testou o Plus e testou esse outro. O Plus deu diferença, tá? Então, o que está acontecendo é que isso é mais uma coisa. Porque além da questão da troca fácil da bateria, como você disse, com custo menor, ainda tem pesquisa que mostra que esse equipamento não tem uma interferência importante. E é justamente o trabalho aí do grupo lá do PV Soares, né? Que a gente tem presenciado, acho que a maior live, talvez, dentro da odontologia, talvez do mundo. Foi a que eles fizeram aí. Depois do Gustavo Lima, foi a dele. Foi a dele. Então, ele fez vários trabalhos nessa linha, mostrando a influência da bateria. A gente fez aqui, viu, Rodrigo, um tempo desse atrás, com um aluno que está agora lá, orientado pelo professor Carlos Alberto Beto, né, lá de Araraquara, o Rafael. Ele fez um trabalho aqui que a Ilse orientou, eu também participei, testando a influência da bateria, e ele viu também que o OptiLight, o equipamento da Gnatus, também sentiu muito. Ou seja, houve uma perda da emissão de luz com a utilização, ou seja, com a descarga da bateria. Então, isso é um critério também extremamente importante, sabe? Extremamente. Eduardo Barbosa está falando aqui que tem 2 aparelhos Valo, todos têm um problema quanto à posição do protetor da luz. Né? Eles barram nos lados. O protetor da luz que ele deve estar falando é aquele filtro, né? Mas, gente, olha, isso aqui não serve para nada. Tá? Por quê? Porque se você vai polimerizar, tá lá no aparelho, lá, não é desse aparelho, isso aqui é do Valo. Eu vou polimerizar palatina. Eu tenho que deitar no colo do paciente, porque a luz vai vir na minha cara.
Então, assim, você quer proteger mesmo? Ó, raquetinha, ó, protege tudo, também campo concordo. todo. Protege a secretária, me protege o paciente. Então, isso aqui é o melhor protetor. O óculos é foda. Questão de biossegurança nenhuma, né? Você põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, não tem proteção. Então, a proteção é a raquete. E como é que você sabe se a raquete presta? Né? Uma vez, tinha um cara vendendo raquete no Congresso de São Paulo, aí eu estava com os alunos lá, falava, vamos ver se presta, né? Era uma loja de produto chinês lá. Aí a gente põe a resina de um lado, põe a raquete e tenta polimerizar a resina através da raquete. Se a resina polimerizar, essa raquete não serve de nada. Ela não está protegendo nada. Tá? Porque já é provado. A luz halógena, com o passar dos anos, imagina, eu trabalho 30 anos com a luz halógena. Né? Se eu não usar a proteção, ela promove lesões térmicas da retina, lesões fotoquímicas da retina, indução de formação de radicais livres, necrosa, células da retina. Então, a gente começa a ter visão dupla. Então, tem que ter alguma proteção. Sim, né? E a raquetinha do aparelho, ela é uma proteção, tipo assim, finge que protege. Né? Então, assim, a melhor proteção é essa raquete da Premier, né? A minha já é bem antiga. É a melhor proteção porque ela protege todo o campo operatório. Né? Não só o dentista, como também... Aí o próprio Eduardo fala que ele teve que comprar uma raquete dessa mesmo. Eduardo, é a melhor forma de proteção para todo o campo de trabalho é essa raquete mesmo. Né? Antigamente quem vendia era a DFL, não sei se ainda vende, que era da Premier. Lá, inclusive nos trabalhos que falam da questão de segurança, abordam isso que você falou, que foi muito legal. Sabe, a pessoa inclusive acha assim, vou virar para o outro lado, não vou olhar agora. E aí começa a ter um problema na questão de manutenção da luz sobre a resina composta, né? E aí, né? Isso. Uma coisa também, assim, já adiantando, que eu estou vendo passado o tempo aqui, tem umas coisas que a gente não pode deixar de falar. O dentista tem que medir. Mais ou menos, nós temos por volta de uns 15 minutos. Medir com um radiômetro, né? Se você não tem um radiômetro, gente, vai no lugar que tem, o técnico às vezes tem, a dental tem. Ou então você pega, você tem alguns disquinhos desses assim, que tem diferentes diâmetros, né? Diferentes alturas, diferentes espessuras, né? Espessuras, é isso. Você põe a resina, polimeriza através dele, depois você vai do outro lado e risca com a sombra. Dependendo do tanto que está sendo riscado, quer dizer que o aparelho não está tão... não está polimerizando de forma tão eficiente. Então, talvez seja a hora de você trocar. Mas a aferição com o radiômetro de 6 meses, uma vez por ano, é fundamental. Na verdade, eu estou falando isso porque quando eu comecei a dar aula, eu ia com o Márcio, a gente dava aula junto, Márcio Grama Repni, que hoje é professor da Universidade Estadual de Londrina. A gente ia com um radiômetro assim, falava, não tem muito assunto, vamos levar o radiômetro. A gente ia para o interior de São Paulo, o Eide mandava a gente para dar aula lá. Aí um dia nós fomos polimerizar, medir um aparelho lá em uma cidade interior de São Paulo, Taquaritinga, eu acho. Aí um dentista levou um aparelho de lá. Nós fomos medir com o radiômetro, estava dando 220. Não, mas tá ruim o aparelho e tal. Aí nós fomos ver, gente, olhar a ponta do aparelho. Ele tinha uma crosta de resina, uma crosta de resina. Cada resina que ele fazia, estava encostando no dente, estava levando um pedacinho de lembrança da resina. Só de limpar aquilo ali, o aparelho dele pulou de 220 para 430. Né? Então, assim, é o cuidado. E segurança, né, gente? Rodrigo. Oi. Tem que olha aqui essas fotos. Olha essas fotos aqui. Olha essas fotos aí, ó. Esse aqui está com problemas, né? Vamos dizer assim, de danificado a ponta, né? A ponta propriamente. E esse aqui está com resina composta colada. E hoje, né, gente, essa fase que a gente está vivendo de coronavírus, a gente vai ter que mudar totalmente o nosso padrão de atendimento. Né? Então, os aparelhos, você tem que usar. E todos os aparelhos, o VAR, todos têm uma luva. Né? Ou você põe o filme plástico, rolopac, mas a luva é mais fácil, você vai lá, coloca, tira, né? Ela é mais prática de ser usada, deixa bem esticadinho para não ter problema. E outro problema, a gente estava conversando hoje de manhã, né? A gente vê, por exemplo, na faculdade, né? O maior cuidado da segurança, super preparados, os alunos com o maior cuidado. Aí chega lá, pega o tubo da resina e pum, joga no meio do campo de trabalho. Acabou, segurança não tem de segurança nenhuma. Então, a gente vai ter que mudar essa rotina. Né? Bastante, né? Pegar a resina que usar, já colocar ela dentro, usar igual na Europa usa, né? Unidose, né? Usam resinas unidose, só que no Brasil, falar em unidose
cada vez que você usar, jogar fora uma ponta de resina, jogar, sei lá, meia grama, sei lá quanto que vem lá, é um pouco complicado para nós. Para nós, não, a maioria do povo brasileiro, né? Que realmente a gente pode considerar a gente diferenciado por atender, às vezes, uma condição melhor. Mas é complicado, né? Complicado, e a gente vai ter que tomar essas medidas de segurança aí, com certeza. Ricardo Thanos aí, um abraço, meu amigo, tá aí junto assistindo a gente aí. Pois a é, pois é. Alessandra Reis também, de Brasília. Beijão, Alessandra. Que ótimo, que ótimo. Não, a gente só tem tudo isso que a gente está discutindo aqui, porque a gente está indo associando, eu acho que aqui o que a gente encontra na literatura com o que a gente percebe, sabe? Uma das questões que eu vejo, viu, Rodrigo? As pessoas muito conversando, a Rosana, minha colega, a Letícia, o pessoal daqui do Recife também, prestigiando. Obrigado aí, né? Tá? Então, uma das coisas que existe um questionamento, que pelo menos algumas pessoas, pelo menos até o pessoal da própria Tradente, chega para mim e diz assim, professor, as pessoas estão dizendo que não vão comprar um fotopolimerizador de uma intensidade muito grande porque esquenta o dente e tal, já usam esses argumentos, né? Então realmente você vê que aquece, mas veja o seguinte, tem um trabalho agora do pessoal também do grupo aí, o pessoal lá de Ponta Grossa, da Estadual de Ponta Grossa, que eles mostram o seguinte, eles fizeram em humanos, um trabalho recente, final do ano passado, eles fizeram em humanos, como eu fiz na minha tese de doutorado, né, que era vendo a questão, mas eu vi o histológico, eles viram o aumento da temperatura no interior da câmara pulpar, ainda na boca, ou seja, eles pegavam premolares que iam ser extraídos por finalidade ortodôntica, faziam uma cavidade classe 1, colocavam uma sonda, depois aplicava a luz pela vestibular e depois, em um grupo ele não aplicava o ar, no outro grupo ele aplicava o ar. Aplicava um ar simultaneamente, um jato de ar pela lingual. E eles viram que a temperatura, quando aplicou o ar simultaneamente com a luz, a temperatura não apenas subiu, como até reduziu um pouco. Então, a história é melhor que você tenha um fotopolimerizador de 1.200 miliwatts por centímetro quadrado, certo? Que, obviamente, quanto maior essa intensidade, maior vai ser um calor, porque isso é um processo natural. Na luz halógena era pior do que no LED. Mas se você usar um jato de ar, certo? Simultâneo a isso, você resolveu qualquer problema. Então, é melhor você ter a possibilidade de usar um jato de ar, mas ter uma intensidade efetiva do que propriamente você não ter essa questão de algum aumento de temperatura e ter um aparelho que você não tem como gerenciar isso, a não ser que você troque, né? Então, a gente está aqui, Rodrigo, mais ou menos faltando assim uns 6 minutos por aí, tá? Para a gente concluir. E aí eu queria só fazer mais uma observação, que também eu acho que é outra pergunta que faz muito. Diz assim, eu posso botar na intensidade máxima e polimerizar por 1 segundo, 2 segundos, poucos segundos? Olha, uma das coisas que a gente estava conversando, que é uma coisa que a gente concorda, é que essa também não é a situação ideal. Sabe? É melhor você usar 1.200 miliwatts, por exemplo, por centímetro quadrado, num intervalo de tempo compatível, tipo 20 segundos. Por quê? Porque a energia total é energia intensidade pelo tempo. Porém, eu querer aumentar muito essa intensidade para reduzir o tempo, eu corro o risco de afetar negativamente a resina composta, certo? Então, diante desse risco, ou seja, diante da possibilidade de a gente ter uma consequência deletéria por causa dessa aceleração, é melhor a gente seguir esse padrão mais razoável, mais aceito. No mínimo. No mínimo. E terminou a restauração, deu polimento, 1 minuto de polinização em cada fase. Exatamente. Isso daí é algo que a gente pode... Polimerização nunca é demais. Eu já assisti um curso há muitos anos atrás, que o dentista falou, o professor falou que polimerizar demais queimava a resina. Então, assim, a gente já ouviu de tudo nessa vida. Não, e outra coisa, tem que mostrar o trabalho científico, né? Porque falar, qualquer um pode falar, né? Agora, realmente, mostrar a ciência, onde é que isso está escrito, ou um comportamento clínico que seja coerente, com pesquisa é diferente, tá? Rodrigo, olha, eu acho que a gente já começa aqui a pensar na possibilidade, se alguém não tiver uma pergunta ou outra que a gente possa ainda responder, a gente está perto realmente, falta alguma coisa entre 4 minutos, pelo que eu estou percebendo aqui. A gente já podia começar a ir para os finalmente, como diz lá o Rodrigo Paraguaçu, né? Já que a gente está bem amado, né? Indo para os finalmente, né?
Então, tem uma colega aqui que ela colocou o seguinte aqui, eu não sei se foi até a Dani Ferreira aqui, que o custo-benefício tem que ser analisado, né? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma: você trabalha com que tipo de resina? Qual a sua perspectiva no futuro para você vislumbra em termos de mudar de marca, de atingir um espectro maior que acho que vai mudar o seu potenciador e tal? O quanto que você pode pagar, né? E o que você busca no aparelho fotonizador? A gente tem que pensar o seguinte: um aparelho fotonizador, por exemplo, o meu Valo, ele tem acho que 3, 4 anos. Eu acho que dá para trabalhar mais uns 3 anos com ele aí, sem problema nenhum, né? Então, sim, é um aparelho com investimento inicial caro, mas com o passar dos anos isso dilui, né? É diferente. Sim. Por exemplo, eu tenho aqui um radical, que não é um aparelho mais barato, talvez metade do preço do outro. Mas vocês viram, está dando intensidade de 300, ele é mais ou menos a mesma idade do meu Valo, né? Então, assim, será que valeu a pena eu ter um radical em detrimento a um Valo? A minha economia valeu a pena? Então, muitas vezes não. Então, a gente tem que observar isso, né? O que a gente busca no aparelho fotonizador, né? Tá, eu também concordo com você. Eu também tenho um Radi, né? Que não é emergência, eu até posso utilizar, mas a minha prioridade agora, a minha primeira opção é o Valo, no meu caso. Meu colega aqui da UFMG, ó. Eu tenho uma pergunta ainda aqui que precisa ser respondida, viu, Rodrigo? Tem uma perguntinha aqui. É só dar um abraço no Herbert. Ele coloca que ele tem muita segurança, ele tem um gran valo, né? Ele tem muita segurança trabalhar com resina Bookfill, né? Porque com um gran valo, né? Rosália Castilho, minha amiga também aí presente. Antonieta também, dentista, minha amiga também está presente aqui. Aldo também, dando os parabéns. E a pergunta é uma pergunta... O Aldo fez uma pergunta aí. Tá, tem um aqui, eu posso até daqui a pouco. Quais as características do LPA que faz melhor que um Radi, uma vez que os dois são monoívo, né? Monoívo. O LPA ele tem um preço quase de um Valo, né? Ele é o dobro do preço, talvez, do preço de um radical, com as mesmas características. A intensidade de luz é superior, né? Mas não creio que pela diferença de custo-benefício vale a pena em detrimento a um radical, né? O custo-preço de um Valo, então compra um Valo. O Tadeu, né, o meu colega lá da Federal, o professor Tadeu. O Aldo, obrigado pela presença. O Aldo diz aqui: existe método de aferição quantitativo de resina polimerizada em percentual de restauração, se a luz resolve isso? Em laboratorial, sim, né? Laboratorial, sim. Clinicamente, o método que o Rodrigo disse de passar a sonda, né? É um dos métodos que tem sido usado há muitos anos já, né, Rodrigo? De passar do outro lado daquele disquinho. Isso aí é uma coisa já bem estabelecida até. E uma pessoa perguntou... A gente tem uma patente, um aparelho aqui, o Luiz Morgan, né? Junto com a gente, com o professor Vai terminar, viu, Rodrigo? Rodrigo, deixa eu tirar vamos tirar uma foto nós dois aqui, mesmo que saia... Então vai, tira aí, depois você me manda. Mesmo que saia aqui... Deixa eu tentar, estou tentando desligar os comentários aqui, mas não estou conseguindo. Tá, mas de qualquer... Vamos tirar, mesmo com o comentário aqui no meio. Tira agora você olhando para baixo e eu olhando para cima. Tirou? E olhar para baixo. Não, olha para baixo você agora. Tirou? Tá. Tirei. Tirou? Aí tirei. Aí um colega vem dizendo que dá para usar mais com segurança a Bookfill, né? Eu acho que realmente você tem um equipamento desse, dá para usar com mais segurança. Rodrigo, vamos se despedir aqui, agradecer a Ultradente, agradeço a você. Vamos marcar outras mais, vamos, nesse período de autoconfinamento, certo? Isso mantém a gente a live. E mantém a gente a live, mantém a gente conectado na amizade que a gente tem de muitos anos, né? Então, meu amigo... Você é 10 demais, Xana. Adoro você, cara. Um abraço. Você mora no meu coração já há muito tempo. Já lhe disse isso aí, né, cara? Você com todo, ó, coraçãozinho. Tira uma foto aí, alguém, um coraçãozinho. Deixa eu dar um abraço para você. Obrigado a todo segundos, mundo aí. Cara, 15 segundos. Abraço, obrigado a todos e a gente vai se comunicando. Qualquer coisa, deixa no comentário. E os artigos estão lá no Telegram do Education Amanhã tem uma... Viu? Amanhã? Eu tenho uma live. Quinta-feira eu tenho uma live. E eu tenho uma com a Daniela.